Rapaziada, como todos já sabem, o Fernando Diniz foi demitido do Cruzeiro há algumas semanas e o Cruzeiro tinha aberto conversas com Renato Gaúcho para contratar o técnico para comandar o Cruzeiro em 2025. Só que teve uma reviravolta aí nessa negociação. O Renato Gaúcho foi esnobado aí pelo Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro cagou aí para Renato, segundo a informação aí da Raíssa Simplício da Placar TV. É o que vamos ouvir aqui agora no vídeo para em seguida a gente comentar sobre, beleza? Então se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like aí para nos ajudar e também o seu comentário. Vamos direto aqui para o vídeo, ouvir o que a Raíssa Simplício falou sobre esse caso e sobre essa treta aí entre o presidente do Cruzeiro e Renato Gaúcho. Se liga aí nas palavras da comentarista Raíssa Simplício. O pessoal do departamento de futebol, Alexandre Matos, eles não estavam muito convictos desse nome. Ainda assim, foram atrás do Renato Gaúcho, iniciaram os contatos com o Renato e agendaram uma reunião para essa terça-feira por volta de 1h da tarde. Uma reunião por telefone. O Renato ligou para o Matos nesse horário, nessa terça, 1h da tarde. O Matos atendeu e disse o seguinte: olha só, Renato, eu tô almoçando, não dá para falar agora não. E aí, o Renato não entendeu nada e ficou super chateado. O staff do Renato tratou a situação como uma piada, como uma falta de respeito. Já no lado do Cruzeiro, o Cruzeiro alega uma outra situação. O Cruzeiro diz que a pedida do Renato foi uma pedida muito alta e diante da pedida do Renato, o Cruzeiro decidiu conversar com outros treinadores e está conversando especialmente com portugueses. Foi atrás do Luiz Castro, teve uma consulta ali com o Luiz Castro, teve uma consulta também com o Leonardo Jardim, informação do meu colega Thiago Fernandes, e o Antônio Oliveira também foi oferecido ao Cruzeiro. O Cruzeiro está analisando as opções e meio que deixou o Renato Gaúcho ali de stand-by, mas o Renato não gostou dessa postura que o Cruzeiro teve e aquilo, negociação travada e nesse momento é muito difícil que ela seja retomada, tá? Agora tem uma coisa, né, gente? Se a pedida do Renato foi muito alta, como diz o Matos, o pessoal ali da diretoria do Cruzeiro, Luiz Castro não vai ser barato. Pois é, rapaziada, o clima esquentou aí entre o Renato Gaúcho e o Alexandre Matos. Renato Gaúcho alega que o problema foi porque eles não quiseram ir atender ele no horário da reunião que estava marcada, como se o Matos estivesse mesmo esnobado o Renato Gaúcho, que marcou ali o horário da reunião e no horário da reunião ele foi almoçar. Já ao lado do Cruzeiro aí, como a Raíssa falou, alega que o problema é porque o Renato Gaúcho pediu um salário muito alto. Segundo os sites esportivos, a pedida que o Renato fez foi de 2 milhões de salário mais 10% para sua comissão técnica. Realmente é um valor muito alto aí de salário, 2 milhões para um técnico aqui no Brasil. Apesar de que ele já ganhava quase isso lá no Grêmio, mas eu acho um salário altíssimo para um treinador. E o Renato Gaúcho ficou aí chateado com essa questão, porque o Matos... Ele alegou que o Matos, na hora da reunião, estava almoçando, não deu a atenção devida a ele. E para o ego que o Renato tem, rapaziada, deve ter doído bastante, porque ele sempre quer estar ali no topo. Renato Gaúcho sempre se acha o melhor, como ele mesmo fala, o time que ele treina tem o melhor futebol do Brasil. Pelo ego do Renato Gaúcho, se tiver acontecido isso mesmo, que o Alexandre Matos ignorou ele, na hora da reunião que estava marcada, ele foi almoçar e não deu nem bola para Renato Gaúcho. Eu acredito que o Renato Gaúcho deve estar muito sentido, porque ele tem um ego muito inflado. E o Cruzeiro, rapaziada, eu acredito que o melhor mesmo seria esse Luiz Castro, que é o ex-treinador aí do Botafogo, que fez aquela boa campanha pelo Botafogo, mas saiu em seguida para ir treinar o Al Nassr. Então, entre Renato Gaúcho e esse Luiz Castro, eu preferiria o Luiz Castro, porque Renato Gaúcho, não que ele seja um mau treinador, mas o Luiz Castro ele é mais estudado, é um treinador assim que entende mais de tática. Renato Gaúcho, eu acho ele um pouco mais da antiga, aquele treinador que conhece de futebol, mas que não quis evoluir, não quis estudar. Ele mesmo brincava aí nas coletivas que dizia que enquanto alguns estudam, ele vai jogar futebol e ganha títulos. Então,
Eu, se fosse o presidente aí do Cruzeiro, eu tentaria a contratação do Luiz Castro. E acredito também que o salário será muito alto, porque ele ganhava muito lá no Al Nassr. Mas é um investimento que vale a pena, o Luiz Castro. Ele provou isso aí no Botafogo, fez o Botafogo jogar muito naquela temporada. E é isso aí, rapaziada. O clima esquentou aí entre o Renato Gaúcho e o Matos. Renato Gaúcho diz que a negociação não avançou porque o Matos ignorou ele. E já ao lado do Cruzeiro lá, o Matos fala que não avançou porque ele pediu dinheiro demais. Quem vocês acham aí, rapaziada, que está certo nessa situação? Se é o Renato Gaúcho, que ele merece mesmo esse valor de 2 milhões, ou se foi o Matos que achou que 2 milhões era dinheiro demais e fez certo em ignorar Renato Gaúcho? Deixem aí nos comentários a sua opinião. Falem também aí nos comentários se vocês acham que o Cruzeiro se livrou de não contratar o Renato Gaúcho ou se seria mesmo a melhor opção aí para o Cruzeiro. Não se esqueça também de se inscrever aí no canal, deixar o seu like, beleza? Tamo junto e até a próxima.